Minha pergunta estava espanhol. Oi, Carol. Ah, Silvinha. Deixa eu desligar isso aqui. Oi, Carol. A Cacau tá assistindo do quarto dela, ao invés de assistir aqui. É. Você vai deixar o som alto? A Dani. Oi, Dani. Oi, Pati. Eu vou só esperar um pouquinho, tá, gente? Uns 2 minutos pra... Desce, Cacau. Sim. Desce, Cacau. Agora vou descer. Estão me ouvindo, né, gente? Tá tudo bem aí? Nossa, parece que é azul a live. É, Parece que é a azul. cor. Minha blusa? Olha. Silvinha não é sanguínea. Sem chance. Ela é colérica. Silvinha é colérica. Cara, que eu estou longe pra testar o som. Esse lance de colérica foi um erro. Ih! Saberemos em breve, Silvinha, se foi um erro ou não. É, agora que você falou, pode até ser verdade isso mesmo. A Silvinha ser sanguínea. Então vamos, né? Então, gente, parte 2 dos temperamentos. Esperei 3 minutos pra ver se todo mundo entrava. E aí, quem for entrando no meio aí... A mulher sanguínea. Eu vou tentando explicar, mas qualquer dúvida pode mandar aqui. A gente vai falar sobre a parte 2 dos temperamentos. Então, pra quem não sabe por que é parte 2... eu dei uma aula umas semanas atrás, a parte 1 dos temperamentos. Expliquei o que são os temperamentos, expliquei o que é ser quente, o que é ser frio, o que é ser úmido, o que é ser seco. E aí, se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam, porque é muito difícil entender essa aula sem ter assistido a primeira, né? Então, é importante que assista a primeira aula e depois assistam essa, que é a segunda parte, né? Então... essa aula ela está disponível no Instagram do Itaporã, no IGTV e também no YouTube. Então, no YouTube do Itaporã, então é só entrar lá e assistir a primeira aula para entender melhor o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? O que nós vamos falar na aula de hoje, então? O que é isso da parte 2, né? Dos temperamentos. O que faltou falar, né? Como se não bastasse 1 hora de aula já, a gente vai falar uma segunda vez, né? Mas o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar de algumas especificidades, algumas características, né, mais marcantes de cada temperamento, mostrando que realmente uma pessoa
duas pessoas, né, que têm o mesmo temperamento, elas podem reagir completamente diferente a alguma situação, né? Não vai ser tão completamente diferente assim, mas às vezes tem um porquê da pessoa agir diferente ali, né? Tendo o mesmo temperamento. É claro que outras coisas também entram em questão, né? Tipo, personalidade, né? Contexto, criação e várias outras coisas, mas é muito importante que a gente entenda que a pessoa também ela pode ter alguma característica no temperamento dela que faz com que ela reaja de uma maneira diferente às situações do mundo, tá bom? Então, uma coisa que eu esqueci de falar na última aula é a importância de destacar que os temperamentos eles são mais visíveis na infância, então, para as crianças. Então, as crianças é mais fácil de ver o temperamento dela, né? Então, se você não sabe o seu temperamento, pergunta para os seus pais como que você era na sua infância, né? Como que era a sua relação com os colegas na escola, com os adultos, para que você saiba identificar melhor o seu temperamento. Então, isso é muito importante, pensar nisso, né? E outra coisa muito importante também é que uma pessoa não tem dois temperamentos. Então, essa é uma discussão que eu falei um pouco na última aula, mas eu vou seguir a linha de que a pessoa não tem dois temperamentos, que ela tem um temperamento só. E o que faz com que ela pareça que tenha dois temperamentos é justamente essa especificidade do temperamento dela, né? Mas a pessoa não tem dois temperamentos, ela é um temperamento só. É claro que nós temos característica, né, de outros temperamentos devido às circunstâncias também, e outras coisas, virtudes ou vícios e outras coisas, mas em geral temos um temperamento só e ele é sempre mais visível, né, na nossa vida. Então, eu não sei quem está aí que assistiu a última aula. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu não vou ler muito aqui, mas eu contratei umas pessoas aqui para falarem das dúvidas também. Então, se tiver alguma dúvida, é só mandar que as pessoas que estão aqui elas vão ler para mim, caso eu não veja. E durante a aula também, se tiver alguma dúvida, se não ficar claro, porque são coisas mais específicas, né? São coisas mais densas também, são mais informações, não é uma aula tão geral assim, é mais específica, vai ser uma aula mais rápida, eu espero, mas é uma aula com muita informação. Então, qualquer coisa que não ficar claro, pode mandar aí nos comentários a pergunta que eu tento responder com o que eu der conta. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, o que são essas características específicas de cada temperamento? Então, primeira coisa, a gente sabe, né? A gente viu na última aula que uma pessoa ela pode ser quente ou fria e ela pode ser seca ou úmida, certo? Se as pessoas, isso você já tem que saber, né? Isso você já tem que saber. Se uma pessoa ela é quente e seca, ela é colérica. Se uma pessoa é quente e úmida, ela é sanguínea. Se uma pessoa é fria e seca, ela é melancólica. E se ela é fria e úmida, ela é fleumática. Então, se você não sabe o que eu tô falando, se você não entendeu nada até agora, é melhor que você pare de assistir essa aula e assista a primeira, porque senão você não vai entender nada do que eu vou falar aqui. Só que existem, né, nessa combinação, né, de elementos, quente, frio, úmido e seco, existe algumas prevalências de qualidade sobre a outra, né? Então, por exemplo, um colérico ele pode ser mais quente do que seco e ele pode ser mais seco do que quente. Então, essas duas reações, elas podem fazer com que a pessoa responda, essas duas características podem fazer com que a pessoa tenha reações, né, com que ela responda aos estímulos do mundo de maneira diferente. Então, é importante que a gente entenda isso também. Além disso, além dessa prevalência, né, das qualidades que eu falei, quente, seca, úmida e fria, ela também pode ter um aporte, né? Então, o que significa um aporte? O aporte ele pode ser seco ou úmido. Então, uma pessoa que é quente e seca, por exemplo, como o colérico, né, uma pessoa que que tem a prevalência do quente sobre o seco, ela pode ter um aporte úmido. E esse aporte úmido também vai fazer com que ela se comporte diferentemente dos outros coléricos que têm, por exemplo, um aporte que não tem um aporte ou que são secos sobre o quente. Então, no geral é isso. Eu sei que está um pouco confuso, mas é só uma introdução. Eu vou explicar tudo certinho mais pra frente e acho que vocês vão entender melhor mais pra frente. Mas a gente tem que ter isso claro dessas características, né? Que a característica ela pode ser maior ou menor em algumas pessoas e ela pode ter esse aporte seco ou úmido também, beleza?
esse aporte úmido, no caso do colérico que eu estava falando, ele pode fazer com que a pessoa pareça sanguínea, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa fala, né? Eu sou colérica e um pouco sanguínea. Então, ela pode achar que ela é sanguínea, mas, na verdade, não é. Na verdade, esse aporte dela é que dá essa... Parece que ela é sanguínea, né? Mas o sanguíneo, ele é úmido, enquanto que o colérico, ele é seco. Então, o colérico que parece o sanguíneo, ele tem um aporte úmido. Então, ele às vezes pode tentar envolver, né? Às vezes pode querer essa umidade, que essa umidade prevaleça. Mas ele não tem essa umidade propriamente. Então, quando aparecer uma injustiça, quando aparecer alguma coisa que ele fique meio tenso, ele não vai mostrar essa umidade. Então, não foi uma indireta, Silvinho. Então, ele não vai mostrar essa umidade, ele vai mostrar quem realmente ele é, que é, na verdade, seco. Né? Então isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, beleza? Então tá. Então, com esses conceitos na cabeça, com esses primeiros pensamentos aí na cabeça, a gente pode falar de cada temperamento em si, né? Então, a gente vai começar com o temperamento colérico. Tá, Silvinho? Tô zoando. Então, o temperamento colérico, né? Então, a gente sabe que o temperamento colérico é quente e seco. Né? Então a gente sabe que os coléricos têm essas duas qualidades, né? Eles são quentes e eles também são secos. Só que no colérico existem 3 opções. Como em todo temperamento, existem 3 opções de cada temperamento. No caso do colérico, ele pode ser seco sobre o quente, ele pode ter a prevalência da secura sobre a quentura, ele pode ter a prevalência da quentura sobre a secura e ele pode ter a prevalência da quentura sobre a secura com esse aporte úmido que a gente estava falando. Beleza? Então vou falar de cada um. Aí vocês vão identificar qual que vocês são, né? Ou espero que identifiquem. Então, primeiro, o colérico que é seco sobre o quente, aquele que tem a secura maior do que a quentura, né? Então, são os coléricos que têm a separação maior do que a expansão. Então, o elemento seco, como a gente falou na última aula, é ele que dá a estrutura para as pessoas. Então, é uma estrutura relacionada a ideias, né? Então, são pessoas que têm ideias muito firmes, pessoas que têm certezas muito grandes, né? E para elas é mais importante separar, ou seja, falar dessas ideias do que realmente só falar qualquer coisa, né? Então, esse elemento da separação ele é maior do que a expansão. Essas pessoas que são secas sobre o quente, elas tendem a ser mais intransigentes, né? E ser mais tensas, pessoas mais tensas e mais agressivas em alguns momentos, né? E muitas vezes assertivas. E elas tendem a ser ditatoriais e mais dominadoras, mais irritadas e mais irascíveis. São pessoas que explodem com mais facilidade, né? E às vezes têm dificuldade de controlar a sua ira. São pessoas que vão explodir mesmo. E quando elas explodem, elas causam essa separação que eu estava falando, né? Então são pessoas que gostam de mandar, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que gosta de mandar, provavelmente você tem. E é colérica, provavelmente você tem a prevalência da secura sobre a quentura, né? Então, são pessoas também que têm muita energia, né? E elas demarcam mais os espaços. Então, elas acabam dominando alguns espaços. Então, tipo, aqui é meu e ninguém mexe, né? Por causa dessa rigidez de ideias, ela acha que é daquele jeito e pronto, né? Então, são essas pessoas mais assim. Então, lembra que eu estava falando que é mais fácil ver nas crianças? Eu vou dar alguns exemplos de como essas crianças elas são para vocês tentarem pensar na infância se vocês eram assim. Então, as pessoas que são secos sobre o quente, quando elas eram crianças com muita disposição física, né? E são aquelas crianças que são mais encrenqueiras, que causam mais na escola, né? E elas têm pouco domínio do corpo. Então, são crianças que debatem mais, que trombam mais, que empurram, que tem pouco domínio corporal. Então, se você era uma criança que tinha pouco domínio corporal, que empurrava muito, que debatia muito, provavelmente você é uma pessoa seca sobre o quente. Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo tipo de colérico é o colérico que é quente sobre o seco, ou seja, que o quente, a característica da quentura prevalece sobre a secura. Então, é o oposto, né? Não o oposto de diferente, mas a expansão nesse tipo de colérico é maior do que a separação. Então, essas pessoas, elas precisam mais falar do que provar um ponto. Então, elas precisam de expor as suas ideias, mas elas não querem necessariamente provar um ponto como o seco sobre o quente quer. Essas pessoas que têm essa característica, elas são líderes natos. Então, são pessoas que são líderes mesmo, né? Elas sentem essa primazia em relação à verdade e elas usam disso também, né? Então, são líderes que tomam decisões e essas decisões não necessariamente são pensadas nas pessoas, né? Elas não levam muito em conta a opinião dessas outras pessoas, né? Elas tomam uma decisão do que elas acham que é certo. E elas vão tomar essa decisão de acordo com o que ela acha que é certo, não necessariamente com o que as pessoas pensam, né? Então,
São pessoas também que tendem a ser mais carismáticas, né? E elas exercem essa autoridade com altivez, elegância e força, né? Então são pessoas que são líderes mesmo, pessoas que gostam de liderar, né? Essas pessoas, quando elas eram crianças, elas lidavam mal com as autoridades. Então são crianças que normalmente na escola têm problema com os professores. Não só crianças, né? Mas durante a vida escolar. Tem problema com professores e pessoas que exercem autoridade sobre ela. Então também em relação aos pais. Né? Por que ela tem problema com a autoridade? Porque ela quer ser a autoridade. Então são crianças e pessoas que querem ser a autoridade, que querem tomar as decisões, né? E elas às vezes não aceitam que outras pessoas tomem as decisões, principalmente se ela não concorda com a decisão. Então, essa pessoa, quando ela era criança, ela provavelmente brigava muito com os professores. Então, se você era uma criança que brigava com os professores, com quem era atleta, né, com os treinadores, sei lá, com qualquer pessoa que exigisse, né, exercesse uma autoridade sobre você, provavelmente você tem esse temperamento. E por último, o do tipo de colérico é o colérico que tem a quentura sobre a secura, mas tem um aporte úmido. Então é aquilo que a gente falava na introdução dessa aula. Esse aporte, ele não dá essa característica de umidade, realmente. Essa pessoa não é úmida. Diante de uma situação de estresse ou de que a pessoa não está no confortável, ela não vai mostrar essa umidade, ela vai mostrar quem ela é, que é essa secura mesmo. Mas isso faz com que a pessoa também se comporte de maneira diferente. Às vezes ela parece até ser sanguínea. Mas por quê? Porque elas também são líderes, né? São muito parecidas com o quente sobre o seco, só que a diferença é que elas são mais flexíveis, então elas consideram mais ou tendem a considerar mais a opinião dos outros, né? Então elas tomam essas decisões baseadas muito no que as pessoas estão querendo, no que as pessoas estão sentindo, né? Tentam agradar um pouco quando aquilo ali não é muito grande para ela. E elas observam mais, né? Tendem a prestar mais atenção no seu redor por causa desse aporte úmido mesmo. E elas têm um agudo senso de justiça, né? Então, são aquelas crianças que quando são crianças, elas têm necessidade dessa autoridade, assim. São pessoas que querem, que precisam dessa autoridade na vida delas. São pessoas que precisam, por exemplo, que alguém fale para elas alguma coisa, né? Que prove isso, né? Tem esse agudo senso de justiça, então quer muito as coisas, né? Tipo, quer que as coisas sejam justas. E quando a coisa não é justa, ela fica realmente, assim, muito, muito, muito chateada. E elas tendem a ser mais compreensivas, mas não necessariamente elas são o tempo inteiro, né? Então são crianças que gostariam, são pessoas, né, que gostariam de ser mais compreensivas, mas elas não são por causa dessa secura. Então, diante de uma situação injusta, ela não vai ser tão compreensiva assim quanto ela gostaria de ser, né? Normalmente essas pessoas gostariam de ser sanguíneas, né? Elas olham para os sanguíneos e falam e admiram os sanguíneos por causa dessa umidade mesmo, desse envolvimento, de agradar os outros, as pessoas gostarem dele, mas elas não são úmidas, né? Elas só têm esse aporte úmido. Alguma dúvida? Até então? Acho que não, né? Ninguém mandou nada aí não, né? Então vamos continuar. Tá claro, gente? Tá. Sim. Beleza. Você tem alguém famoso, que tem algum conhecido que tem um temperamento colérico, assim, por exemplo? Que todo mundo vai... Tipo, colérico. Mas é isso. Seco sobre o quente sobre o seco. É muito difícil saber, assim, é muito difícil a gente julgar o temperamento de uma pessoa sem conhecer ela a fundo, assim. Às vezes, por alguns comportamentos das pessoas, a gente tende a achar que elas têm algum temperamento, né? Alguma característica específica, mas é muito difícil saber realmente como que aquela pessoa é, se você não convive com ela no dia a dia, né? Então, é mais difícil. Você pode tentar saber, mas é muito difícil saber realmente qual que é o temperamento. Então, vamos pro próximo, né? O sanguíneo. O sanguíneo, ele também, da mesma forma que o colérico, ele tem 3 tipos de sanguíneo, né? O primeiro, o sanguíneo, para quem não lembra, é aquela pessoa que é úmida e quente, né? Então, tem esse componente da expansão e tem esse componente do envolvimento. Então, o sanguíneo, ele pode ter a umidade prevalecendo sobre a quentura. Então, é o úmido sobre o quente, né? Os sanguíneos que são úmidos sobre o quente, eles são mais criativos. São pessoas que tendem a ser mais criativas, mais sociáveis. E são pessoas que fazem mais coisas para os outros, né? Que estão a serviço do outro, assim. Então, tende a fazer as coisas mais para o outro. Eles gostam da convivência, da socialização e das conversas. Então, são pessoas que você pode conversar horas ali, que elas vão conversar. São pessoas que vão na festa e vão conversar com todo mundo que está naquela festa. Gostam dessa socialização, né? Isso não é um desgaste para elas. Às vezes, tem pessoas que vão para uma festa e aí tem que conversar com várias pessoas, elas saem da festa
acabadas, né? Super cansadas, porque tem que socializar e conversar com todo mundo. O sanguíneo, que é úmido sobre o quente, não. Aquilo ali vai ser ótimo para ele, vai ser um prazer, ele não vai nem ver a hora passar e tudo mais, né? São pessoas também que elas têm pouca concentração, né? Como essa umidade prevalece, esse elemento ar, assim, é maior. Então, elas não conseguem concentrar, então elas são mais indecisas, né? Então, elas têm mais dificuldade de tomar decisões. E elas tendem também a ser mais expansivas, né? Então, da questão do espaço e tudo mais. E como elas são mais indecisas, elas têm dificuldades de elaborar impressões. Então, como essa umidade, que a gente falou da secura, né? A secura é essa rigidez de ideias, que põe as ideias certinhas. O sanguíneo, ele não é seco, né? Então, ele é úmido. Então, ele não tem essa estrutura de ideias fácil. Então, é muito fácil você convencer um sanguíneo, principalmente se ele é úmido sobre quente. Você fala alguma coisa pra ele, talvez ele já mude de ideia ali no ato, né? Nem precise de muita coisa, não. Ele já vai mudar de ideia, porque ele tem essa dificuldade de elaborar essas impressões. Só que o sanguíneo que é úmido sobre o seco, ele é um ótimo conselheiro. Então, se você precisar de um conselho, precisar de alguém para conversar, se você quiser chorar suas mágoas, você procura esse sanguíneo úmido sobre o quente, que ele vai te ajudar bastante. As crianças que são... essas pessoas, né, que são úmidos sobre o quente, quando elas eram crianças, elas têm dificuldade de se organizar e de se posicionar. Então, você pode pensar na sua infância se você tinha dificuldade de se organizar, né? Se organizar no tempo, se organizar materialmente falando. Se você tinha dificuldade de tomar uma opinião, né? Às vezes, sei lá, a gente na escola tem aquelas eleições, né? Que a gente tem que escolher um lado, saber o que é certo e o que é errado. E às vezes você tinha dificuldade. Então, se você tinha dificuldade quando você era criança, provavelmente você é esse sanguíneo úmido sobre o quente. Beleza? Próximo... Tem pergunta aí? Não, né? Próximo sanguíneo, né? Esse sanguíneo que é quente sobre o úmido. Então, o sanguíneo que é quente sobre o úmido, ele comanda através do carisma, né? Então, o carisma é uma grande chave desse sanguíneo, né? Então, são pessoas muito carismáticas. São pessoas também muito expansivas, né? Que gostam dessa expansão no sentido de, tipo assim, de ampliação de limites. Então, são pessoas que fazem mais coisas, vão ampliando os seus limites, né? Não gostam dessas barreiras, vão ampliando os seus limites. São aquelas pessoas que agem mais do que elas articulam, então elas têm essa tendência a agir mais, né? E são super inteligentes, mas eles tendem a ser mais... são pessoas mais frívolas e fúteis, né? Então tem essa questão, assim, né? E são pessoas que são performáticas. Então são pessoas que têm uma performance muito grande, assim, né? Então são pessoas que podem fazer várias coisas, vários papéis, digamos assim, né? Que podem... tá em vários lugares e fazerem várias coisas, mas elas têm o carisma delas é algo que realmente chama muito a atenção. E essas pessoas, quando elas eram crianças mais rebeldes, né? Porque elas queriam agir e talvez às vezes não queriam articular ali, né? Então são crianças que às vezes eram mais rebeldes, crianças que falam demais, então aquelas crianças mais chatas, assim, que ficam falando. E elas tendem a participar da vida adulta. Então, se você, quando era criança, numa festa, né, de aniversário, sei lá, de alguém, de um amiguinho da escola, e aí, ao invés de ficar brincando com os seus amiguinhos da sua idade, você ficava sentado na mesa dos adultos, escutando a conversa dos adultos, provavelmente você tem esse temperamento sanguíneo, né, quente sobre úmido. Então, é algo a se pensar também. E por último, o tipo de sanguíneo, né, que é esse quente sobre úmido, só que o sanguíneo que tem o aporte seco, né? Então, só um minuto. Tem essa prevalência, né, da quentura sobre a umidade, mas tem esse aporte seco. Então, o sanguíneo que tem esse aporte seco, ele é o mais prático de todos. Então, essa secura é aquela questão das ideias, né, da estrutura. Esse aporte seco dá essa estrutura para esse sanguíneo e faz com que ele seja mais direcionado à ação. Então, são sanguíneos que fazem muita coisa, que agem muito, e vão fazendo várias coisas, né? E eles são orientados e direcionados à produtividade, à conquista, à aquisição de coisas concretas. Então, são pessoas que normalmente não param, né? Vão fazendo várias coisas. Às vezes não terminam as coisas, mas fazem várias coisas, né? Começam várias coisas e fazem várias coisas. São sanguíneos que envolvem, que falam bastante, mas são pessoas que se expressam também bastante. E elas são sempre adoradas em vários lugares, né? Então, são aquelas pessoas que todo mundo gosta, né? Que qualquer lugar que a pessoa vai, ela sai de lá, as pessoas gostam dela, né? Porque são pessoas que envolvem muito, que agradam muito todo mundo e fazem também, isso ajuda. E são normalmente bons comerciantes. Então, se você tem essa facilidade,
pode ser que você tenha realmente esse temperamento. Tem alguma pergunta? Qual que é a pergunta? Tem, você tinha falado no início que a pessoa não tem mais de um temperamento. Ela deve ter perdido esse iniciozinho. Então ela achou que era sanguínea, está se vendo como... Ah, tá. A dúvida na questão do temperamento, né? Se você tem mais de um temperamento. Falei no início que não, que a pessoa ela não tem mais de um temperamento. Ela tem um temperamento só. E essas características fazem com que ela pareça ter outro temperamento. Mas, na verdade, ela tem um temperamento só. Ela deve ter o aporte. É. Próximo temperamento, melancólico, né? Então, o melancólico, como os outros dois, também podem ter 3 tipos de melancólico, né? E aí vai depender... Você pode ser um melancólico e aí vai depender das suas características para saber qual que é a característica que prevalece em você, né? Então, primeiro, melancólicos são as pessoas que são secas e são frias, né? Então, a secura, aquela questão da estrutura, da rigidez, do rancor, né? Dos sentimentos que ficam guardados. E a frieza, a questão da introspecção, né? Diferente da quentura, que a gente estava falando, que é da expansão, são pessoas expansivas. O melancólico já está no de baixo, né? Que é mais frio, que é mais... que retém mais as coisas, né? Então, primeiro, falar do melancólico que tem essa característica seca maior do que a característica fria, né? Então, são secos sobre o frio. Os melancólicos que são secos sobre o frio, eles são pessoas mais meticulosas, né? E às vezes irritantes. Por que eles são irritantes? Porque eles querem a coisa certa a seu modo. Então, ele sabe, lembra da estrutura que eu falei, né? A secura dessa estrutura de ideias e certezas. Então, são pessoas que têm certezas também muito grandes e eles acabam sendo mais irritantes justamente por isso, porque eles querem a coisa do jeito deles, né? Então, ele acha que aquele jeito é melhor, então pronto, então vai ser assim. E aí eles querem que seja assim para todo mundo. E eles se importam também com a utilidade das coisas. Então, as coisas têm que ser úteis. Se aquilo não é inútil, se eu tenho essa garrafinha aqui, essa garrafinha não é útil, ele não vai querer ter isso, né? Então, ele só vai ter coisas realmente que são úteis para a vida dele. Eles buscam a verdade nas coisas e não nas relações, né? Então, não importa, na verdade, né? Se aquela pessoa tá falando a verdade ou não, né? Ele é mais apegado à ideia do que realmente à pessoa. Então, pode ser uma pessoa muito querida. Se a pessoa não estiver falando a verdade, ele não vai buscar não vai ter tanta importância para ele. Ele busca a verdade nas coisas. Então, quem tá falando a verdade importa mais do que a verdade em si. Sim, essa garrafinha combina com a minha blusa. E tendem a ser pessoas também mais eficientes e resolutivas, né? São pessoas que resolvem mais coisas também, fazem mais coisas, né? São pessoas mais eficientes. Só que são pessoas pouco ousadas e empreendedoras, justamente por essa questão da frieza, né? Introspecção e tudo mais, não reagem tanto assim aos estímulos externos, né? Então são pessoas que demoram mais, então elas tendem a ser menos ousadas e menos empreendedoras. Depois temos os melancólicos que são frio e seco, né? Os que têm a frieza maior do que a secura, então o frio sobre o seco, são as pessoas que têm um apego maior material na vida, né? Então são pessoas que têm tendência à retenção de coisas, né? O material é muito grande para eles, às vezes o material é maior do que o transcendente, então é uma pessoa que se importa muito com as coisas materiais. Então, são aquelas crianças, por exemplo, que são muito apegadas aos brinquedos, né? Então, se você, na sua infância, você tinha muita dificuldade de dividir os seus brinquedos, tinha muita dificuldade de abrir mão dos seus brinquedos, né, para doar, ou, sei lá, um brinquedo tá velho e não tem mais utilidade e você queria manter aquilo ali, então provavelmente você tem esse temperamento, né, essa característica, um temperamento melancólico com essa característica. São pessoas, no entanto, mais seguras e previdentes. Por que elas são mais seguras e previdentes? Porque como elas têm esse apego material, o material é muito importante para elas. Então, elas tendem a se preocupar mais com essa questão material. Então, são pessoas que se previnem mais, né, materialmente falando. Mas são pessoas também de fácil trato, são pessoas mais cordiais e diplomáticas, então são pessoas que se relacionam bem, são pessoas calmas e pessoas amáveis. Não é muito fácil lidar com essas pessoas, né? São pessoas que são muito boas, assim. Você conversa com elas e elas são super simpáticas, super agradáveis, é gostoso conversar com elas, pessoas que sorriem e tudo mais. Então são pessoas bem agradáveis que é bem fácil lidar com elas. Ok? Manter aquilo ali. Depois, por último característica dos melancólicos é o melancólico que é frio sobre o seco e ele tem esse aporte úmido. O que esse aporte úmido traz para o melancólico? Esse elemento
esse componente explosivo, né? Então são melancólicos que tendem a falar mais. Normalmente esses melancólicos são confundidos com sanguíneos. Então conheço vários deles, inclusive, que achavam que eram sanguíneos, mas na verdade são melancólicos, né? Mas esse aporte úmido dá essa característica, esse elemento explosivo, né? Esse componente explosivo para a pessoa. São pessoas que elas são mais ambiciosas em relação à própria vida, então elas querem fazer mais coisas, né? Buscam fazer cursos e várias coisas que vão fazer com que elas cresçam na vida, né? Então elas querem realmente ter essa ambição em relação à vida delas. Só que elas também são pessoas que retêm mais as coisas, né? Elas guardam mais as coisas no sentido da introspecção. Como elas são mais frias, elas também guardam mais as coisas nesse sentido, aprofundam mais as coisas, né? São pessoas muito profundas, muito profundas mesmo, conseguem aprofundar muito nas coisas e pensar naquilo ali durante muito tempo e tudo mais, né? E elas têm a ambição de entender e de se fazerem compreender, né? Então elas gostariam disso, né? De ser úmida, né? Mas elas não são, elas só têm esse aporte de umidade. Então elas gostariam que as pessoas compreendessem elas mais, mas muitas vezes elas não conseguem se fazer compreender justamente pela secura, assim, né? Que a secura, às vezes, quando se expressa de uma maneira que às vezes não agrada às pessoas, né? Então tem essa dificuldade também, né? E são pessoas, normalmente, esses melancólicos, eles são pessoas que na verdade, eles se acham inferiores, mas eles não são, na verdade, né? Então, são pessoas que duvidam muito deles, né? Duvidam muito da capacidade deles, né? Às vezes acham que eles são menor do que eles realmente são, né? Que tem menos qualidades do que eles realmente têm. Então, é muito importante para esses melancólicos esse autoconhecimento, assim, de conhecer realmente as suas potencialidades, né? Reconhecer que você também tem essas qualidades, que não necessariamente você é inferior. Então... Pergunta aqui se a melancólica tem dificuldade de decidir. Melancólico não tem muita dificuldade de decidir, não. Normalmente não são pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, não. Elas demoram mais a tomar as decisões, né? Porque elas precisam pensar mais naquilo ali, mas elas não têm dificuldade de tomar decisão. Quando chega o momento de tomar decisão, ela consegue tomar essa decisão, sim. Ok? Então vamos pro último. Pro fleumático, né? Então o fleumático também, como os outros três, ele também tem 3 tipos de fleumáticos. E lembrando que o fleumático é a água, né? Então o que é a água? É úmido e frio. Então tem essas 2 características. E o fleumático ele pode ter a qualidade úmida maior do que a fria e o frio maior do que o úmido. E pode ter o frio maior que o úmido e pode ter um aporte seco, né? Então eu vou falar o que cada um desses significa. O que a Suminha tá falando? Se a memória pode definir um temperamento, tipo de coisa que se esquece tem a ver com... Sim, a memória é afetiva, né? Não a memória da cabeça. A memória é afetiva. Para você pensar no seu temperamento, né? Falei na outra aula lá. É muito importante que você pense nessa memória, sim, com certeza. Só que a memória é afetiva. Se você tem essa capacidade de guardar as coisas no coração, né? Se você lembra de um acontecimento do passado, né? E quando você lembra daquele acontecimento, você consegue sentir aquilo de novo, né? Então, sei lá, uma pessoa te magoou há 5 anos atrás. E aí, quando você fala desse evento que essa pessoa te magoou, você consegue não gostar da pessoa de novo. Você fica com raiva da pessoa de novo. Provavelmente você é seco. Justamente por causa disso. Porque você guardou aquele sentimento ali no coração. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu esqueço tudo que acontece comigo, não lembro de mais nada, não sei nem o que eu comi no café da manhã. Não está relacionado a isso, não é essa memória que a gente está falando, mas sim a memória do coração, né? Então, mais relacionado ao sentimento. Ok? Por último, o fleumático, então. Vamos falar do fleumático que é úmido sobre o frio, né? Então tem essa qualidade da umidade maior do que a frieza. São os fleumáticos que são mais sensíveis, né? E são pessoas que mais intuitivas. Mais intuitivas não no sentido de tomar decisões mais rápidas, mas elas conseguem perceber mais as coisas, né? Só que são pessoas que têm pouca capacidade de expressão coesa do mundo material. O que isso significa? Elas têm pouca capacidade de dar soluções para as coisas, né? Ela tem dificuldade de colocar em prática as coisas. Às vezes ela consegue perceber várias coisas, mas ela tem dificuldade de pôr aquilo em prática, de levar aquilo para frente, né? Então tem essa dificuldade. Esse fleumático tem essa dificuldade. Mas são pessoas que tentam sempre agradar, né? São aquelas pessoas que eu falei na última aula que quando você pergunta para ela o que ela quer fazer, ela fala tanto faz. Então depende do que os outros querem fazer, né? Porque elas querem, na verdade, agradar. E elas querem agradar de verdade, não é falsidade, não. Ela quer agradar de verdade, quer fazer o que você quer fazer. São pessoas que se beneficiam muito. Esse tipo de fleumático, especialmente, são pessoas que se beneficiam muito de amizades.
né, e de religião, principalmente se ele tem um amigo colérico que vai botar ele pra frente, porque como ele tem essa dificuldade de colocar as coisas em prática, se ele tem alguém que vai ficar no pé dele, os coléricos normalmente fazem isso, né, são essas pessoas mais chatas que ficam no seu pé, botando você pra frente, esse fleumático vai gostar muito dele, né, porque ele vai botar ele pra frente. Então, esse tipo de fleumáticos são os fleumáticos que vão se beneficiar muito disso. Da religião também, que vai te exigir sempre mais, né, de você, que você seja melhor e tudo mais. Então, isso vai pôr essas pessoas pra frente e elas vão se beneficiar muito disso. E, normalmente, nesse fleumático, uma última característica dele é que as preocupações, às vezes, são maiores do que as motivações, né? Então, são pessoas que ficam preocupadas demais e elas se motivam menos, né? Então, elas conseguem tomar essas decisões, né? Tipo assim, pensar numa coisa, botar em prática alguma coisa, mas não botar em prática uma coisa por causa disso, porque elas ficam preocupadas demais. Ah, isso não vai dar certo, desisto, né? Então, não vai dar certo, acabou. Então, às vezes, a motivação demora muito. Tem duas perguntas. Sim. É possível ser melancólico e não guardar as coisas? Eu respondo as perguntas daqui a pouco, se não tiver a ver com o outra... temperamento fleumático. Isso, não tem a ver com o Então, eu respondo, daqui a pouco eu respondo. Só acabar o fleumático, aí eu vou parar e aí vocês mandam todas as perguntas, viu, gente? Então, isso. Então, agora o fleumático que tem essa qualidade da frieza, né, maior do que a umidade. Então, são os fleumáticos que são frios sobre úmido. São pessoas mais profundas, né, com grande capacidade de introspecção. São pessoas que aprofundam muito nas coisas, né? Então, eles precisam estar todos certinhos, assim, ter todos os elementos para poderem tomar uma decisão, né? Às vezes são pessoas que podem parecer vingativas ou rancorosas, mas é porque elas guardam muito as coisas. Mas elas guardam não porque elas querem sentir alguma coisa, mas elas guardam porque elas precisam daquilo ali para tomar as decisões delas, né? Então, às vezes, elas podem parecer rancorosas por isso, mas elas não guardam o sentimento, elas guardam aquelas coisas que aconteceram, lembram de várias coisas que aconteceram, que aconteceu há 1 ano atrás, lembra, não sei o quê. Elas guardam essas coisas, mas aquilo ali é bom para elas poderem tomar uma decisão, né? Para elas terem uma opinião sobre aquilo ali. Então, elas vão guardando várias coisas. Mas o sentimento não é muito grande para essas pessoas. Então, isso que eu falei dessa questão de guardar o sentimento não acontece no fleumático, ele não tem esse problema. O sentimento, para ele, é muito difícil ele ser impactado, né, por algum estímulo externo. Tem que querer demais afetar um fleumático para você conseguir. E são pessoas que tendem a ser mais corajosas do que o último tipo de fleumático que eu falei, né? Então, se você coloca duas pessoas, né, uma que é úmida sobre o frio e uma que é frio sobre o úmido, essa frio sobre o úmido tendem a ser mais corajosas, ou seja, tendem a fazer mais as coisas, né? Enquanto que o úmido sobre o frio ele tem dificuldade de fazer, de colocar em prática, o frio sobre o úmido não, ele tem mais facilidade do que esse tipo. Não é que ele sai fazendo um monte de coisa, né? Mas ele tem uma tendência maior do que esse último tipo que a gente falou, né? Então, ele tem também uma impulsividade, que é isso, né? Não de reação, mas de pensar mais as coisas, de guardar mais as coisas e de pensar sobre elas, né? De fazer depois. Mas é uma impulsividade introspectiva e não reativa, né? Então, ele vai guardando até o momento que ele tá ok para tomar uma decisão. Tem gente perguntando meu temperamento. Não vou falar segredo. E por último, o último tipo de fleumático é o fleumático que é frio sobre úmido e o aporte seco, né? E esse fleumático que tem o aporte seco, ele é bem semelhante ao frio sobre úmido. A diferença, assim, para você saber se você tem esse aporte seco, é aquilo que a gente estava falando da estrutura e realmente a questão da estabilidade. Também é muito importante para esses fleumáticos essa estabilidade, né? Então, são pessoas que têm necessidade dessa estabilidade. Então, pensar tanta estabilidade, né, de coisas, eles querem que as coisas estejam tranquilas, assim, né? Eles têm necessidade que as coisas estejam mais tranquilas, assim, né? Então, são pessoas que são emotivas, né? Sentem mais as coisas, mas elas são mais distantes. Não necessariamente aquilo ali vai impactar muito a relação dele com você. Então, a gente às vezes espera, né? Se a gente põe um sanguíneo e um fleumático, assim, a gente conta uma novidade pra eles. O sanguíneo vai fazer um escarcéu, ficar super feliz, não sei o que, e o fleumático vai, nossa, que bonito e tal. Então, ele não vai ter aquela reação, assim, que você tá esperando dele, né? Ele vai sentir, ele vai ficar muito emocionado com aquilo ali. Se for uma notícia boa, ele vai ficar muito feliz. Se for uma notícia triste, ele vai ficar triste também com você, mas ele não vai ter essa reação, né? Não vai devolver pra você, não vai aparentar e tal. É claro, né, que tem pessoas que
que sabem disso, né? E por isso trabalham e aí tendem a responder. Então é pensando na pessoa como ela é crua, assim, né? Pensando se ela não pensasse como que ela reagiria. Como que ela reagiria na maioria das vezes. E são pessoas que preocupam com o conforto emocional e estabilidade material dos que convivem com ela. Então são pessoas que preocupam com as pessoas que estão ao seu redor, querem que aquelas pessoas estejam bem, tanto emocionalmente quanto materialmente. Então se o clima não tá legal no ambiente, são pessoas que ficam muito para baixo, assim, ficam preocupadas realmente. Elas querem resolver, querem que aquilo ali fique bem, né? E também da mesma forma a estabilidade material. São pessoas que preocupam com isso, né? Querem prover realmente para essas pessoas que moram com ela, né? Então são os pais normalmente que trabalham para colocar o dinheiro em casa para agradar aquelas pessoas ali, né? Então querem que aquelas pessoas se sintam bem, fiquem bem. Às vezes ele nem faz tanta coisa para ele, mas ele faz para as outras pessoas porque isso importa para ele, né? E essas pessoas, quando elas eram crianças mais emotivas e afetivas, né? Que querem agradar. Elas se importam com o humor dos pais. Então elas querem que os pais estejam felizes. Então isso que a gente estava falando de conforto emocional, elas querem que os pais estejam felizes, né? Então se os pais estão tristes, elas ficam muito preocupadas. Elas querem que os pais estejam felizes e tudo mais. E são pessoas que normalmente são convencidas pela chantagem emocional, principalmente quando é criança, né? Então, se os pais, por exemplo, sei lá, né? Quando é criança, o pai fala com o menino, se você fizer isso eu vou ficar magoado. E aí o pai finge que chora, né? Elas vão ficar tristes com aquilo ali, elas vão ser convencidas e aí ela vai fazer porque o pai vai ficar triste. Mas também são crianças espertas que vão perceber que isso é um truque, né, do pai e aí não vai cair mais nessa. Mas elas normalmente são mais convencidas por essa chantagem. Ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre as características dos temperamentos. É claro que se você assiste a primeira aula, você tem mais facilidade de entender tudo isso que a gente está falando. Então o ideal é que assistam as duas aulas para entender, identificar realmente o seu temperamento, saber o que você é, para saber como que você tem que trabalhar o seu temperamento, né? O temperamento serve para isso, para que a gente nos conheça também as pessoas e possa lidar melhor com elas, né? E lidar conosco mesmo. Então, se a gente sabe os nossos defeitos, né? O que a gente tem que melhorar, o que realmente é bom e que a gente tem que potencializar, isso ajuda, né? Que a gente consiga fazer mais coisas e consiga lidar melhor com as outras pessoas também. Então, o temperamento ele serve para isso. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, acho que tinha 2 perguntas, sim, né? Uma pergunta, se ela, pelo que eu entendi, ela acha que ela é melancólica, mas pelo visto ela não guarda tantas coisas. É possível isso? Se você é melancólico e você não guarda as coisas, provavelmente você não é melancólica. Porque o melancólico, ele guarda, né? A pergunta foi essa, né? Eu sou melancólica... É possível ser melancólica e não guardar. É possível ser melancólico e não guardar as coisas. É muito difícil. O melancólico, a gente falou na última aula, ele tem essa característica de terra. E o que é a terra? A terra, ela absorve tudo que é jogado nela. Então, ela guarda as coisas assim. Às vezes você, sei lá, né? Você pode ser uma pessoa que às vezes você é melancólica, mas isso não te incomoda tanto, porque você, sei lá, né, adquiriu uma virtude ou conseguiu lidar bem com isso e tudo mais. Mas, normalmente, os melancólicos, eles guardam as coisas. Então, se você é melancólico, você guarda esse sentimento. Pode ser que você tenha trabalhado isso e que isso não se manifeste tanto, mas guardar, você guarda sim. Se você é melancólico, no caso. Outra pergunta. Que temperamentos combinam mais? Que temperamentos combinam mais? Essa pergunta já teve, né? Então, é o que eu falei na última aula, né? O que importa, na verdade, não é o temperamento da pessoa, mas o tanto que você quer amar aquela pessoa, né? O que importa, na verdade, é o amor, né? Se você ama aquela pessoa, você vai aceitar ela do jeito que ela é, né? Então, o temperamento não é um problema. Mas sim, existem alguns temperamentos que se ajudam mais. É claro que eu não vou me relacionar com a pessoa, tipo assim, qual que é seu temperamento? É esse. Então ótimo, então a gente pode ser amigo. Não é sobre isso, né? Não vou perguntar o temperamento da pessoa para saber se eu sou amigo. Mas é claro que alguns temperamentos se beneficiam dos outros, né? Então isso que eu falei do colérico e o fleumático, eles se ajudam muito. Então, por isso, né? Então, o que o colérico vai fazer com o fleumático? O colérico vai botar o fleumático pra frente, principalmente esse fleumático que a gente estava falando, né? Que é úmido sobre o frio. Ele vai botar esse fleumático pra frente. Da mesma forma, o fleumático vai ajudar muito o colérico, principalmente o colérico que é seco sobre o quente. Por quê? Porque ele vai mostrar pra esse colérico toda a situação, assim, né? Então, ele vai mostrar que aquilo ali não é tão grande quanto ele pensa que é, né? Ou que existe algo mais importante do que aquilo ali que ele tá vendo. Então, sim, tem umas combinações de temperamento, sim, que ajudam, mas eu acho que isso não é muito o foco, não. O foco é realmente a gente aceitar as pessoas como elas são, ajudá-las a ser melhores
E amá-las do jeito que elas são, né? Fala aquilo que você falou também. Todo temperamento, sim, em princípio, pode se entender com o outro. Sim, todo temperamento pode se entender com o outro, depende do tanto que você quer, tanto que você está disposto a se sacrificar e a amar aquela pessoa, né? Então, não tem isso que um temperamento não dá com o outro. Eu queria perguntar uma coisa. Ju deve ser fleumático. Oi. Uma criança sanguínea pode ter mais dificuldade, por isso que você falou, de atenção, tem a ver com isso? Sim, tá perguntando se o sanguíneo pode ter dificuldade de atenção. Sim, normalmente os sanguíneos, eles são diagnosticados com aquelas doenças lá, como é que chama? Déficit de atenção, hiperatividade. Mas, na verdade, o que acontece com o sanguíneo? As crianças sanguíneas, elas precisam da fala, né? Da expansão. E o que acontece com as crianças? Elas não têm esse domínio da fala. Elas só vão adquirir esse domínio da fala com 6, 7 anos. Então, antes de 6, 7 anos, como elas não conseguem falar, expressar aquilo tudo que está acontecendo dentro delas, aí elas meio que ficam sem como se expressar. Então, muitas vezes elas são diagnosticadas com essas doenças de déficit de atenção, mas é só justamente porque elas não têm o domínio da fala. Então, às vezes, elas não conseguem se expressar bem e aí não conseguem se expressar do jeito que você quer. Então, elas precisam ser motivadas de outras formas, entendeu? Já que ela não tem o domínio da fala, ela tem que se expressar de outra maneira. É muito importante que você deixe essas pessoas se expressarem de outra maneira. Sim? Os fleumáticos são pessoas mais fáceis de conviver? Os fleumáticos são pessoas mais fáceis de conviver. Vai depender muito do fleumático. Se ele for um fleumático chato, folgado, não vai ser fácil de conviver, né? Não toma decisão nenhuma. Não, tipo, todas as pessoas, elas podem ser fáceis de conviver se elas são pessoas que realmente querem ser boas pessoas, né? Querem ser agradáveis, né? E elas podem, sei lá, né? Lutar para serem melhores. Mas o fleumático normalmente são as pessoas mais calmas, assim, que não causam tanto. Pode ser que para algumas pessoas elas sejam pessoas melhores de conviver. Pode ser que para outras pessoas as pessoas não consigam relacionar com aquela pessoa, que acha ela muito devagar, muito lerda, sei lá, né? Então vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa, cada temperamento tem as suas características, que pode ser agradável ou não para certo tipo de pessoa, mas também é aquilo que eu falei, depende muito de cada um, né? De como que a gente lida com as pessoas. Tem algum livro que ajuda a saber lidar melhor com o seu próprio temperamento? Algum livro que... depende do seu temperamento. Algum livro que ajude a lidar melhor com o seu temperamento. Depende muito do seu temperamento. O que a gente falou na última aula, assim, tem algumas virtudes chaves para cada temperamento, né? Então, por exemplo, o colérico ele pode meditar muito na mansidão. Então, algum livro sobre autodomínio, sobre mansidão, sobre domínio de si... essas coisas ajudam muito. Paciência. Exato, o fleumático isso. Algumas coisas que ajudam ele a tomar essa decisão, a fazer mais as coisas, a pensar na magnanimidade. O sanguíneo também é muito forte para o sanguíneo, né? Essa questão da vaidade. Então, algum livro que fale um pouco sobre a vaidade. Na verdade, é melhor pensar nas virtudes, né? E tentar adquirir aquelas virtudes que vão de acordo com os seus defeitos, assim, né? Que combatem os seus defeitos maiores. Então, se você quer entender mais de temperamento, existem muitas coisas na internet. Existe um livro chamado Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, que é isso, que é esse aqui, do Dr. Italo Marcilli, que é muito bom. Ele fala da educação dos filhos, mas dá pra gente entender muita coisa dos temperamentos. E ajuda muito a gente a entender os nossos temperamentos e as pessoas, e principalmente se você é professor, né, pai, não sei o que e mãe, vai ajudar a entender o temperamento dos seus filhos. E tem muitos cursos na internet também que falam de temperamentos, Padre Paulo Ricardo, tem muitas meditações no Instagram do Vértice também, tem algumas meditações, Padre Augusto fala um pouco dos temperamentos, então tem muita coisa na internet que ajuda. Tem uma pessoa que perguntou se ser medrosa é uma característica do melancólico. Ser medrosa depende de medo de quê? Nada, uma coisa que tem que ficar clara, gente, é que, tipo assim, nada é, tipo assim, isso aqui é dessa pessoa. Então, tipo, sou medrosa, sou qual temperamento? Não tá relacionado a isso. Pode ter coléricos que são medrosos, pode ter sanguíneos que são tímidos, podem ter fleumáticos que resolvem muitas coisas, né, que alcançam grandes coisas na vida. Então não é sobre o temperamento, mas sobre a pessoa, né, quem a pessoa é. Então isso, mas não tem muito a ver com temperamento, não. Eles são experiências da vida. São experiências da vida que podem te fazer mais ou menos medrosos, né? Isso, encarar e enfrentar as situações.
Que mais? 7h49. Mais alguma dúvida? Alguém mandou mais alguma coisa? Minha mãe acabou de entrar na minha live. Ah, é? Que ótimo, mãe. Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou encerrar. O colérico, ele tem que lidar muito com as suas impulsividades. Sim. Né? O colérico tem que lidar muito com as suas impulsividades, sim. Mas mais o colérico. Não, os dois coléricos. Todo colérico, ele tende a ser muito impulsivo, porque como ele é reativo, ele reage rápido, ele tende a ser muito impulsivo. O sanguíneo também, né? É muito impulsivo. E os quentes, eles são mais impulsivos, né? Tendem a fazer mais as coisas. Eu acho que a Raquel é fleumática. Muita gente fala isso, mas nossa, quem me dera. Os coléricos, eles Gostariam de ser invejam fleumáticos. Eu não vou falar isso, não vou falar como Mas eles invejam os fleumáticos. Os coléricos, eles invejam o fleumático, sim, porque os coléricos, eles têm essa dificuldade de controlar, né, a sua ira, a sua raiva, e eles gostariam de ser fleumáticos muitas vezes, porque o fleumático é tranquilo, manso, mas e isso, né, mas são todas pessoas diferentes. Ai, gente, meu círculo é fofo, as meninas me incentivam. Mas então é isso, acho que deu, né, foi bom. E essa vai ficar gravado, quem quiser assistir, eu falo de novo, né, da parte 1, antes de assistir a parte 2 se complementa. E então é isso, né, qualquer dúvida depois estou à disposição, pode mandar perguntas aqui no Instagram do Itaporã. Sim, sou colérica, gente, vou falar, sou colérica, sim, meu temperamento colérico, gostaria de ser fleumática. Tá bom? Vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo aqui no Instagram, pra quem quiser mandar pros amigos, né? Pras amigas. Então é isso. Só falar mais uma coisa, que às vezes a gente quer entender o temperamento do outro, mas é a própria pessoa que tem que estudar o seu próprio temperamento. Às vezes a gente quer entender o temperamento dos outros, mas a gente tem que entender o nosso primeiro, né? É importante que a gente entenda o nosso temperamento primeiro antes de entender o dos outros, né? Porque aí a gente sabe como a gente vai reagir diante de certas pessoas, né? Então é mais importante se conhecer do que realmente conhecer o temperamento do outro. Ok? Então é isso. Quarentena turbinado continua, né? Isso aí, semana que vem tem mais. E é isso aí. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.